conosco. E sem mais delongas, então, já vou passar o tempo para o nosso palestrante, o meu amigo Renato Beirão, uma pessoa com larga experiência nessa nossa indústria. Eu lembro que quando eu era um aprendiz ainda, eu viajei uma distância muito grande para ter acesso a uma palestra dele, e foi algo realmente inesquecível. Tanto ele como a sua esposa Rita têm o dom da palavra e conseguem realmente nos instruir de maneira muito didática. Então, devido ao atraso, não vou me estender por demais e já passar o tempo para ele. Estou pronto aqui para anotar as instruções que ele vai nos dar. Agradeço por ele ter gentilmente cedido o tempo e ter aceitado esse convite. Então, meu amigo Beirão, obrigado por estares conosco, nos honrando com a sua presença, e a palavra é toda sua. Olá, olá, pessoal, boa noite. Tá dando para me ouvir bem? Tá todo mundo aí tranquilo? Deixa eu ver aqui se tá ouvindo bem, né? Perfeito, Beirão, perfeito. Bacana. Tá bom. Bom, deixa eu ir me apresentar. Bom, meu nome é Renato Beirão, tenho 57 anos, sou casado com a Rita já há 37. Casamos quando tínhamos 20 anos, tenho uns 2 filhos, o Rafael de 34 e o Jonas de 32. Enfim, dentro dessa indústria, né, na verdade, assim, a minha formação, eu fui militar, enfermeiro durante 14 anos, de 85 a 97. Fiz odontologia, paralelo à vida militar, como eu estudava, eu trabalhava no hospital das 7 da noite às 7 da manhã, e então, pela manhã e à tarde, eu fiz o curso de odontologia e deixei a odontologia, deixei a Força Aérea em 97 e, enfim, e a odontologia eu deixei em 2005, né? Mas dentro da vida militar, da odontologia, surgiu o marketing de relacionamento para a minha vida em 93. Então, de 93 em diante, eu fui militar da aeronáutica, estudante de odontologia e iniciando no marketing de relacionamento. Bom, por isso que em 97 eu deixei a Força Aérea, já estava com 4 anos dentro dessa indústria do marketing multinível e aprendi muito, principalmente com os meus erros, né? Dizem que quando existe aqueles alunos que aprendem com seus próprios erros, e esses são sábios. Existem aqueles que aprendem com o erro dos outros, esses são os afortunados. E tem aqueles que não aprendem nem com os seus, nem com os dos outros, esses são os tolos. E então, eu confesso que eu aprendi muito com os meus erros e aprendi muito com os erros dos outros também. Bom, mas nessa caminhada toda, ano que vem, né, a gente está completando 30 anos que a gente trabalha dentro da indústria do marketing de relacionamento. Já tivemos várias experiências com outros negócios, com outras empresas. E confesso para você que até o ano de 2017 para 2018 estava muito preocupado, porque eu falei, caramba, o meu sonho seria conhecer uma empresa dos sonhos que você pudesse ficar por resto da sua vida e que não desse tanto problema, principalmente quanto as empresas de marketing de relacionamento que nasceram no Brasil desde 95 para cá. Então, foi uma carreira bastante provada, né? Tipo assim, tenho muitos amigos que ficaram pelo meio do caminho, com as experiências anteriores. Eu acho muito bacana quando a gente está nos eventos da Doterra e a gente pergunta aqui quem nunca trabalhou com outra empresa desse segmento, e muita gente levanta a mão, né? Eu fico bem feliz, e essas pessoas não sabem o quanto elas são afortunadas por nunca ter trabalhado com outro negócio, né, dentro desse modelo de negócio, e encontraram na primeira a Doterra. Então, isso realmente é um ganho fantástico, porque você vai poder trabalhar dentro de uma empresa que tem a melhor cultura, os melhores produtos, que tem um plano de marketing sensacional, tem uma liderança fantástica, tem um corporativo muito capacitado. Então, tudo isso são ingredientes muito importantes, né, para haver um sucesso.
Então, não basta ter boa liderança só, não basta ter só um bom produto, não basta ter só alguns ingredientes. Existe o sucesso, ele é multifatorial. Então, é necessário várias coisas, né, para esse sucesso acontecer. E o fato da doTERRA estar aí completando o seu 14º ano, né, são 14 anos de mercado, líder da indústria de óleos essenciais do planeta, 54 países, um faturamento incrível. E o Brasil, por estar posicionado dentro da doTERRA e recebendo a sua primeira fábrica fora dos Estados Unidos, o que prova o quanto que a doTERRA acredita no Brasil e o quanto os brasileiros têm dado uma boa resposta em relação ao trabalho com os óleos essenciais da doTERRA. Então, digo assim, nós estamos num modelo de negócio fantástico, num momento fantástico, né? Então, logicamente, dentro dessa caminhada, muitas pessoas vão ter a visão correta, né? E esse bate-papo de hoje aqui é um bate-papo, e eu queria deixar também o Panati aí, pode perguntar, tipo assim, se quiser me interromper a qualquer momento, fazer algum tipo de pergunta também é legal, porque se deixar a gente falar, a gente vai falando, né? Enfim, eu gosto também, de repente a gente bate um papo aí de uma meia hora, 40, e abre para perguntas, né? Porque eu acho que fica um negócio legal da gente poder interagir de acordo com a necessidade daquilo que vocês veem e como a gente pode contribuir de alguma maneira. Então, essa primeira parte vai ser um pouquinho da nossa história, né? E depois a gente abre para as perguntas. Mas depois eu fui bem sucedido dentro dessa indústria, né? Na verdade, tipo assim, de 93 a 2005, eu sobrevivi dentro dessa indústria. Eu chegava a ganhar meus 5, 6, 7, 8, 10 mil reais, mas nada assim expressivo. Mas em 2005, né, a gente realmente, tipo assim, nós engrenamos dentro de uma empresa americana também, o que nos ajudou bastante a crescer. E ficamos 7 anos trabalhando nessa companhia, e em 7 anos nós fizemos 7 milhões de reais de ganho, né? Então, isso nos deu uma certa liberdade financeira, que foi algo assim, fantástico para a nossa vida. Passamos por problemas, principalmente por legislação no Brasil, dos produtos dessa empresa que não estavam registrados de forma adequada. Ela não tinha um registro definitivo dos seus produtos, embora ela tinha praticamente 20 anos de Brasil, os seus produtos não estavam registrados corretamente e nem tinham um registro permanente, eles estavam com registro provisório, e a Anvisa acabou tendo um problema com a Anvisa e os produtos foram suspensos, e isso atrapalhou muito o nosso trabalho, o que a gente teve que voltar para o mercado, procurar novos negócios para trabalhar. Bom, então é aquela velha história, né? O seu crescimento, né, profissional nunca ele é numa linha reta, né? Ele é num zigue-zague. Você sobe, desce um pouco, depois sobe mais um pouco, depois desce um pouquinho, e você fica oscilando. Essa oscilação, né, é normal, e eu costumo dizer o seguinte: subida sempre traz arrogância, geralmente traz arrogância, e descida geralmente traz humildade. Na subida, a gente às vezes acha que está ficando bom demais e que a gente pode ser independente um dos outros, e aí a gente acaba descobrindo que não, porque aí a gente fica humilde, pergunta onde foi que eu errei, e essa pergunta, onde foi que eu errei, é fundamental para você poder corrigir algumas coisas, né? E, enfim, então, dentro dessa visão que a gente trabalhou ao longo desses anos todos, teve alguns ingredientes que nos fez permanecer trabalhando sem parar ao longo desses anos todos, né? Então, como eu falei, são quase 30 anos. Então, o que nos fez continuar, né? A visão de longo prazo, a visão do futuro, a visão e o sonho, né? O sonho principalmente, que é o meu sonho que me trouxe para essa indústria, é o sonho de liberdade. Não, né? Esse sonho é um sonho, eu já estou usufruindo dele há alguns anos, mas era aquele sonho de liberdade, o sonho de você poder acordar a hora que você quer, dormir a hora que você quer, viajar para onde você quiser e voltar quando você quiser, e você não ter aquelas limitações geográficas, principalmente,
limitações financeiras, limitações de tempo. Então, eu costumo dizer que essa ferramenta do marketing de relacionamento, para mim, foi tão encantadora, porque foi a maneira que eu achei mais incrível da gente ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo, que, para mim, dentro da parte empreendedora, né, talvez seja um sonho de todo empreendedor, era poder ter esses 3 tipos de liberdades. E, através desse modelo, quando eu vi pela primeira vez lá em 93, eu enxerguei, através dessa oportunidade, que ela tinha todas as características importantes aonde você pudesse se empenhar muito para você construir uma organização, e essa construção dessa organização pudesse, no longo prazo, poder te dar um ganho residual ao longo da sua vida vitalício e hereditário. Então, da mesma forma que as pessoas, né, exemplo, você pode pegar, investir tempo e dinheiro e construir um prédio durante 5, 6 anos. Quando esse prédio fica pronto, tem lá seus 30, 40 apartamentos, você alugando esses apartamentos, você vai gerar uma renda por resto da sua vida por um trabalho que você fez no passado. Isso a gente chama de gratificação prorrogada. Gratificação prorrogada é quando você ganha dinheiro por uma coisa que você fez no passado. Exemplo, o Michael Jackson continua ganhando dinheiro mesmo depois da morte dele. Elvis Presley continuou gerando dinheiro até depois da morte dele. Isso chama-se gratificação prorrogada, quando o autor de um livro ele produz uma determinada obra e esse livro é vendido ao longo dos anos, mesmo depois da morte do seu escritor, os seus herdeiros continuam recebendo direitos autorais do livro que alguém fez lá atrás. Então, um trabalho que você fez no passado gera renda para o resto da sua vida. Então, esse modelo de negócio da doTERRA, ele tem exatamente essa característica, onde você constrói uma organização, essa organização ela vai movimentar os produtos de uma determinada empresa, nos casos aqui nós estamos falando da doTERRA, e aí essa organização que você ajudou a criar, isso vai gerar uma renda passiva no longo prazo, né? E a gente fala assim, renda passiva por quê? É lógico que eu falo assim, eu nem penso em um dia poder parar de fazer o trabalho com a doTERRA. Na verdade, o que acontece é que, geralmente, com o tempo, você muda a forma de trabalhar, né? É igual você ter filhos. Quando você tem um filho muito pequeno, você tem que trocar fralda, dar mamadeira e fazer uma série de cuidados. Esse filho vai crescendo, o cuidado vai mudando, né? Então, eu comparo muito com a construção civil, né? Onde você tem lá o pedreiro, tem um mestre de obras, tem um engenheiro. Então, cada um tem uma função diferente dentro da construção civil. Dentro da construção de uma organização de marketing de relacionamento, você também passa por essas fases, né? Aquela fase, quando eu iniciei na doTERRA em 2018, eu estava morando em Orlando, na Flórida, quando eu conheci a doTERRA através de um amigo, que foi o Fabiano Yanak Montarroios, e eles eram da minha organização numa outra companhia. Enfim, eles acabaram conhecendo a doTERRA, me fizeram o convite, eu estava, na época, insatisfeito com o que eu estava fazendo, e então eu quis conhecer a doTERRA, conheci os óleos essenciais. Na época, em fevereiro de 2018, eu estava com colesterol alto, triglicerídeo alto e a glicose alta. Comecei a tomar um OnGuard por uma questão mais de imunidade e eu tive um efeito colateral do OnGuard. Para mim, melhorou todas as minhas taxas de glicose, colesterol e triglicerídeo. Porque nos óleos essenciais, na canela, ela ajuda a baixar a glicose. Os cítricos ajudam a baixar o colesterol e triglicerídeo. Então, tipo assim, eu usei para um benefício e tive outros benefícios. Então, por eu ser da área de saúde, né, eu gosto bastante da área de saúde, por isso que eu fui enfermeiro e dentista. Então, eu sempre gostei de estudar sobre os efeitos dos medicamentos, saber como é que funcionam as coisas, enfim. Então, eu me apeguei muito a essa questão do conhecimento técnico do produto. Me apaixonei por isso. Na verdade, eu já era apaixonado por esse movimento. E aí a gente, como eu estava insatisfeito com o que eu estava fazendo, eu estava morando nos Estados Unidos exatamente tirei um ano de férias. Então, o ano de 2017 foi um ano de férias morando em Orlando.
peguei o passe anual da Disney e ia na Disney quase sempre. Enjoei de ver o Mickey, enjoei de ver tudo lá e falei, cara, eu tenho que trabalhar. Não porque eu preciso de trabalhar, mas eu queria trabalhar porque é muito bom você poder ter algo para você fazer e você poder compartilhar com outras pessoas. Eu descobri que é muito ruim você estar aposentado, sem nada para fazer, e só esperando o tempo passar, né? Enfim, então foi assim o ano de 2017 para 2018, quando eu conheci a Doterra, a gente teve muitos desafios, né? O início da empresa no Brasil, eu já sabia que ia ser com muito desafio de logística, de produto, de ter o produto, enfim, foi muito desafiador, até que as coisas foram melhorando, e hoje nós estamos com uma empresa, vamos chamar assim, redonda, né? Certinha, entrega, tudo funcionando bem, não tem falta de produto. Isso tudo é fantástico. Isso prova o quanto que o nosso corporativo foi capaz, né, de trazer o negócio com esse crescimento, que o crescimento da Doterra foi assustador no Brasil, e esse crescimento atrapalha a qualidade do serviço, né? Mas vamos lá, deixando um pouquinho do serviço da Doterra, né, porque isso não cabe a nós, cabe a eles, mas o que cabe a nós? Então, o que eu queria contribuir com vocês é para que a gente consiga entender como o assunto é alinhamento de visão. Antes de mais nada, a parte mais importante, né, da vida de um empreendedor que trabalha em parceria com a Doterra é ele entender qual é a sua função, qual é o seu negócio, o que você faz, né? E aí é interessante que eu ouvi ao longo do tempo, sempre as pessoas falam, eu faço, exemplo aqui no caso, eu faço Doterra. O que você faz? Eu trabalho com a Doterra, eu faço Doterra. Eu acho isso uma coisa muito comum, as pessoas falam isso com uma certa facilidade. Só que não, a gente não faz Doterra, né? Quem faz Doterra é o Elton Vec, é o Paulo Bengder, é o William. Esse pessoal do corporativo faz Doterra, né? Na verdade, o que nós fazemos? Nós formamos o mercado para a Doterra, né? Ou seja, a nossa função é de formador de mercado, e essa função de formador de mercado, eu acrescento, né? Eu formo o mercado no atacado e varejo. O que é atacado? Quando você forma a sua rede, você tem percentuais pequenos em cima de volumes grandes, e isso é renda de atacado. Quando você vende um produto para um cliente, você tem um volume baixo em cima e tem um percentual alto. Então, isso é venda de varejo. Então, quando você vende um produto, você está vendendo no varejo. Quando você faz rede, você está gerando volume para ganhar no atacado. Por isso que a gente ganha de 2% a 7% no Unilevel, e na venda direta você ganha 25 mais 30, que dá 55. Então, são visões diferentes em cima de volumes diferentes. E é interessante que quando você entende o que você faz, qual é o seu trabalho, qual é a sua profissão, inserido dentro do que você de fato faz, aí você começa a entender ao entender o que você deve fazer, qual é a sua profissão, você então entende aonde você precisa melhorar. Enquanto você não sabe o que você faz, você não sabe aonde melhorar, porque nem você sabe o que você está fazendo. Então, quando as pessoas falam assim, eu faço Doterra, eu falo, como assim? O que é fazer Doterra? Né? O que é fazer Doterra? Na verdade, e aí eu vou ser redundante, fazer Doterra é importar os produtos, é legalizar os produtos, é a logística, isso é a Doterra. Agora, nós formamos o mercado, ou seja, nós vamos na casa das pessoas, fazer a classe, botar a gota na mão das pessoas, para as pessoas sentirem. Qual é o meu objetivo com isso? Eu quero que as pessoas passem a usar óleos essenciais. Então, eu quero cadastrar essas pessoas para que se elas sejam clientes preferenciais ou que elas sejam uma consultora. E elas duplicarem isso e elas vão passar a ensinar isso para outras pessoas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou formando o mercado para a Doterra. Ora, se a gente entende que nós somos os formadores de mercado para a Doterra, nós não fazemos a Doterra, é uma parceria onde a Doterra entra como uma parte e você vai entrar com outra parte. A organização, a rede, os líderes fazem uma outra coisa. Então, o que nós fazemos de fato? Nós
o nosso trabalho é a expansão desse mercado. E aí tem uma frase que eu gosto muito, a frase de Jim Rohn, que é um filósofo de negócios, para mim foi muito importante na minha formação, que ele diz assim: o tempo de qualidade é o tempo que você passa diante de um possível novo cliente ou diante de um possível novo empreendedor ou consultor. Então, qual é o tempo que eu estou produtivo? Engraçado, né? Que eu tinha um amigo meu que ele era professor de judô e ele se envolveu no marketing de relacionamento e ele começou a dizer assim: eu só faço empresa tal. Exemplo aqui no nosso caso, né? Alguém que fala assim: não, eu não trabalho com mais nada, eu só trabalho com a Doterra. Aí eu perguntei para essa pessoa: mas o que você faz de manhã? Eu acordo umas 9 horas, vou para aula de judô, depois eu faço isso. Ele fez como é que era a rotina diária dele. Aí eu vou para a academia, chego em casa, tomo um banho, almoço, tiro uma sonequinha de tarde, aí de tarde eu faço isso, faço aquilo, e aí de noite eu faço uma reunião e apresento os produtos. Aí eu falei: mas você não faz só Doterra. E eu estou botando para dentro da Doterra, mas era uma outra empresa, só para vocês poderem contextualizar dentro de Doterra. Eu falei: não, então você não faz Doterra, você não faz 100% Doterra, você faz um bocado de coisa e nas suas horas livres você faz Doterra. Porque se você só faz Doterra à noite, né, se você só está fazendo uma classe, se você só está apresentando um produto ou um negócio à noite, significa que de manhã e de tarde você está fazendo qualquer outra coisa menos Doterra. Então é importante que quando eu entendo, eu tenho um negócio e aí eu tenho um tempo que eu tiro para o meu negócio para que esse meu negócio prospere, para que esse meu... Porque, pessoal, uma coisa é certa, a única coisa que cresce naturalmente é o capim. Já viu que capim, quando você, até no asfalto, assim, no cantinho, entre o asfalto e o meio-fio, nasce capim. Já reparou? Rua com paralelepípedo, nasce capim. Coisa ruim nasce fácil, você não precisa nem plantar. Mas quando você quer alguma coisa que é boa, que é saudável, você tem que plantar e você tem praga, você tem um bocado de coisa para dar errado, porque aquilo é bom. Então, coisa ruim vem, coisa boa você tem que cultivar. Então, é muito importante a gente entender, tipo assim, o que eu faço? Eu formo um mercado consumidor no atacado e varejo para uma companhia multinacional, que é a Doterra, é a maior companhia do mundo de produtora de óleos essenciais. Então, ok. Então, qual é o meu trabalho? Meu trabalho é estar diante de alguém falando dos produtos ou falando do negócio. E ao falar isso, eu estou falando de alguém novo, não pessoas que já fazem parte da rede. Lógico que dar apoio à minha rede faz parte do meu trabalho, como a gente está fazendo hoje, é um trabalho de apoio, porém, o nosso trabalho diariamente é estar diante de um possível novo cliente ou diante de um possível novo empreendedor ou consultor, no nosso caso, que a gente chama de consultor do bem-estar. Então, se esse é o tempo de qualidade e o meu trabalho é formação de mercado, qual é o tempo diário que eu devo tirar para a construção do meu negócio, da minha organização, do meu time? Hoje eu tenho um time aproximadamente de 50 mil pessoas. Lógico que eu não tenho como falar com 50 mil pessoas, se eu fosse falar com uma pessoa por dia, eu teria 360 pessoas para falar no ano, eu ia levar muitos anos para falar com todo o meu time, falando um de cada vez. Então, lógico que o nosso objetivo é formar líderes que formam líderes. Por isso que eu falo que no início você é aluno, depois você é um professor, e depois você se torna um professor de professores. Então, o sonho de um líder, né, de alguém, é se tornar um líder. E o que é se tornar um líder? É se tornar um professor de professores. É quando você ensina pessoas e essas pessoas ensinam a outras pessoas o que ela aprendeu com você. Então, assim, você vai construir uma equipe, um time. Assim como quando você é pai, é muito bom, mas quando você é avô, significa que você deu certo, você ensinou o seu filho a gerar filhos, né? E aí é a certeza da sua posteridade, é quando você tem netos. Então, o importante não é simplesmente você
Você cadastrar pessoas, é quando essas pessoas que você cadastrou, ela começa a cadastrar outros, porque agora ela aprendeu qual é o trabalho dela essencialmente. Então, lógico que aonde que tem o grande problema é que as pessoas na doTERRA, e aí é um desvio de função, é ele pensar que ele é um aromaterapeuta. Ou seja, nós não somos aromaterapeutas, a doTERRA não convidou a gente para ser aromaterapeutas, a doTERRA chamou a gente para usar óleos essenciais e compartilhar as nossas experiências com os óleos essenciais com os nossos amigos, parentes, vizinhos, amigos, né? Ou seja, botar a gota na mão das pessoas e falar qual é a nossa experiência com os óleos essenciais. Isso é o nosso trabalho, entende? Então, você não tem que ser um especialista em doenças, você não tem que ser... E aí as pessoas se confundem. Então, as pessoas vão se confundindo, qual é a sua função? Ao invés dela entender que ela é uma formadora de mercado, ela começa a se embrenhar para o lado do produto de uma tal forma, se tornar uma aromaterapeuta, se bobear, vai ter que fazer uma escola de química para ela entender o que são os terpenos, os monoterpenos, os sesquiterpenos, e saber cada terpeno para que funciona, quais são as suas ações, como é que é a sua molécula, como é que é a formação do oxigênio, do carbono, do nitrogênio. Ou seja, e aí a pessoa se perde porque isso não é simples. E aí é uma outra palavrinha mágica para o nosso trabalho, seja simples. Porque quanto mais simples você for, mais fácil é das pessoas copiarem o que você faz. Se você é complicado, se você é uma pessoa que fala muito difícil, você vai ter dificuldade das pessoas falar o que você fala. Então, por quê? Se o nosso objetivo é formar professores, mas não é professor de óleos essenciais, como eu vejo muitas pessoas se embrenhando, né? É importante, eu até falo para as pessoas, você quer ganhar dinheiro com a construção da sua equipe, ou você quer ganhar dinheiro dando consulta como aromaterapeuta, né? Então, esse é um ponto-chave, né? O que você faz? E aí vem um pouco do resumo, né? Eu, Renato, eu tenho o meu próprio negócio. Então, quando alguém me pergunta, Renato, o que você faz? Eu falo, eu tenho o meu próprio negócio. E, geralmente, a pessoa ela faz uma segunda pergunta, mas que negócio é esse? Eu tenho um negócio de formação de mercado para uma companhia multinacional americana, que é a maior do mundo em óleos essenciais. Inclusive, você já ouviu falar sobre óleos essenciais? Não? Abre a mão aí, pega lá o Peppermint, coloca a gotinha, faz assim, inala, uau! E são óleos essenciais. E aí começa... Então, o que você faz? Eu tenho o meu próprio negócio. Qual é o meu próprio negócio? Formação de mercado no atacado e varejo, junto a uma companhia multinacional americana, que está em 54 países. Nós estamos em expansão do mercado consumidor para essa companhia. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu tenho que estar falando com gente nova todos os dias. Eu tenho que botar gota na mão de todo mundo todos os dias. Passou perto de mim, respira, eu tenho que botar uma gotinha de óleo na mão dela para entender e gerar um contato inicial para que a gente possa, de fato, começar o assunto que estou interessado, que é na formação de mercado consumidor para a doTERRA. Bom, e aí eu entendo que eu vou precisar, né, de melhorar a minha mentalidade, né? Se tem uma coisa que a maioria das pessoas, eu falo assim, se você puder fazer um curso de aromaterapia e comprar um livro sobre mentalidade, eu acho que você deveria comprar um livro sobre mentalidade, né? Porque o que mais falta nas pessoas dentro desse modelo de negócio é visão empreendedora. Porque as pessoas elas precisam entender que ela é dona de um negócio. Então, eu estou falando aqui para consultores do bem-estar. Eu até esqueci de perguntar isso para o Panatier. Eu não estou falando aqui para clientes preferenciais. Lógico que clientes preferenciais a gente vai tratar de uma forma diferente. Eu preciso ouvir o que o cliente tem, quais são as suas necessidades e ajudá-lo com os nossos óleos essenciais. Mas se eu estou falando para pessoas empreendedoras, para as pessoas que fazem equipe, para as pessoas que estão construindo uma organização, eu tenho uma outra forma de falar. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando alguém cadastra na doTERRA, eu tenho 3 tipos de pessoas. Eu tenho aquela pessoa que só quer usar os óleos essenciais, e eu vou chamar ela de cliente, aonde ela vai ter acesso aos produtos e eu vou ajudá-la nas suas necessidades a ter o melhor resultado com o óleo essencial. Vai ter aquela pessoa que vai se cadastrar
e também elas gostam de fazer renda extra, elas querem compartilhar os produtos, elas querem vender o produto. Falei, ok, eu vou tratar essa pessoa como um compartilhador ou vendedor. Algumas pessoas gostam de chamar de vendedor, na doTERRA a gente chama de compartilhador. Então, aquela pessoa que gosta de compartilhar os óleos essenciais, ganha um dinheirinho aqui, ganha um dinheiro suficiente somente para pagar os seus produtos ficarem de graça, é uma pessoa que tem uma cabeça diferente, e ela, para ela, a doTERRA não é um negócio, assim como para o cliente, a doTERRA não é um negócio também. Mas quando a gente fala para o consultor, a gente significa que aquele consultor ele tem uma visão de negócio também. Então, ele é um cliente compartilhador que tem visão de negócio. Então, ele tem os três ingredientes, entende? Então, a pessoa que tem esses três ingredientes, então, por isso que a gente geralmente faz, como se fosse um funil na doTERRA, né? Você mostra o produto para todo mundo, as pessoas gostam, querem começar a usar os produtos, desses alguns vão compartilhar, e desses alguns vão se interessar pelo negócio e vão querer fazer parte do time da doTERRA. Então, lógico que se eu pego um bocado de cliente e começo a querer falar sobre negócio, eles não vão entender, não vão gostar do assunto, porque esse não é o assunto que eles querem ouvir. Ok? Então, sempre é importante a gente entender. Eu estou falando para quem? Eu estou falando para clientes, eu estou falando para construtores de negócio. Então, lógico que, para mim, Renato Beirão, um Blue Diamond, que ama o negócio da doTERRA e ama os óleos essenciais. Então, lógico que eu vou gostar muito. Quando se fala de óleos, eu gosto muito. Quando fala de negócio, eu também gosto muito. Então, lembre sempre disso. O produto e o negócio não são antagônicos. Não é uma coisa ou outra. Todo empreendedor, todo consultor, ele tem que se apaixonar pelo produto primeiro, ou depois, não importa. Mas ele precisa ter a paixão pelas duas coisas, porque você vai precisar muito disso, né, na sua caminhada. E quando eu falo de conhecer produto, pessoal, é basicamente os 12 óleos que estão no kit. Eu costumo dizer que com aqueles 12 óleos a gente resolve 90% dos problemas da humanidade. Então, eu não preciso de saber. Lógico que com o tempo a gente vai conhecer um pouco dos outros produtos, principalmente no período dos bogos, como a gente está vivendo agora. Então, os produtos não são aqueles 12 que estão no kit ali. Então, lógico, a gente vai falar sobre os outros óleos que principalmente aparecem nos bogos para que as pessoas conheçam e queiram adquirir, enfim, tenham a sua experiência também. Porém, é importante. Então, a visão do futuro, ela gera um comprometimento no presente. Vamos lá. Exemplo. Na medicina, na odontologia, na engenharia, alguém entra numa faculdade. Ela entra numa faculdade, ela não está ganhando dinheiro, ela está gastando dinheiro, e ela vai ficar ali por 4, 5, 6, 7 anos gastando dinheiro, estudando, porque elas têm uma visão do futuro, que no futuro elas vão ter um emprego e elas vão ganhar dinheiro com aquilo que ela está estudando. Então, note bem, a visão do futuro gera naquela pessoa motivação para ficar 7 anos sem ganhar dinheiro, acreditando que no futuro ela vai ganhar. Então, você note bem como a visão do futuro ajuda na motivação do presente e ajuda a me comprometer hoje com uma rotina de estudo, de ir para a faculdade, estudar lá 4, 5 horas todos os dias. E eu, como dentista, são 8 horas por dia, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Por que eu fazia isso? Porque eu tinha uma visão do futuro que eu ia deixar de ser sargento enfermeiro para ser um odontólogo e poder ter um consultório e ter uma vida melhor. Então, essa visão do futuro me fez me sacrificar no período anterior. Então, como é que a gente consegue trazer isso para o nosso negócio? Se você conseguir enxergar o plano da doTERRA, onde você vai poder ter lá um Diamond, um Blue Diamond, Presidential Diamond, e aonde você vai ter um futuro incrível, aonde os seus sonhos se tornarão realidade, aonde você vai ajudar milhares de pessoas a usar os óleos essenciais, e você vai poder impactar a vida das pessoas com os nossos produtos e com o nosso negócio, aí sim você fala assim, caramba, vai valer a pena, eu vou começar a fazer meu trabalho hoje aqui. Então, eu preciso ter uma visão do futuro, e essa visão do futuro ela me motiva no presente.
a visão do futuro, ela também pode desmotivar no presente. Exemplo, quando a pessoa está lá trabalhando de empregado para alguém, pelo INSS, sabendo que daqui a 10, 20 anos, daqui a 20 anos ela vai se aposentar pelo INSS ganhando um salário mínimo. Como que ela fica hoje? Animado ou deprimido? Então, ela vai trabalhar sem muito ânimo, né? Porque ela sabe que o futuro não vai ser tão bom quanto ela imaginava. Então, a visão do futuro, ela te anima ou ela te deprime. Então, o que nós precisamos? Nós, como empreendedores, eu olho sempre para aquele, quando eu apresento o negócio para as pessoas, eu não vejo, não é só crescimento financeiro. O produto final do nosso plano de marketing é liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Esse é os nossos grandes resultados que a gente tem com Condoterra ao longo do tempo. Então, se eu enxergo isso através desse trabalho com a Condoterra, eu consigo chegar nesse objetivo, né? E aí, para a gente encerrar, e aí abrir para as perguntas, é uma frase que eu gosto muito de terminar as minhas apresentações, né? Tipo, as minhas apresentações que eu falo das classes, né? Que mal tem, né? Fazer o bem e ganhar bem, né? Que mal tem fazer o bem e ganhar bem. Então, é sobre isso que nós estamos falando com Condoterra, né? Não há mal nenhum, não há mal nenhum. Então, eu tenho que aprender, e, logicamente, eu me interesso pelo problema que as pessoas têm. Então, sempre que surge uma pessoa, eu tenho um problema assim, assim, assim. Eu posso não saber na hora, mas eu vou pesquisar, eu vou querer saber quais são os óleos que é bom para aquela pessoa, porque é assim que você vai aprender muito sobre os óleos essenciais, é na prática. Sabe, é você se interessando pelo problema das pessoas, pesquisando, perguntando sua linha ascendente, procurando no livro, procurando no Google, e aí você vai, de repente, ajudar aquela pessoa a ter um protocolo com os óleos essenciais para ela, para que ela tenha um bom resultado, uma boa experiência para o produto. Por quê? Porque essa boa experiência do seu cliente, e esse cliente se tornando um consultor, ele vai ter ótimas experiências de como ele vai compartilhar com as pessoas sobre como ele conheceu os óleos essenciais. E aí isso vai se replicar, né? Enfim, mas nós temos que ter uma visão ampla do que é o futuro e não olhar para a semente, mas olhar para a floresta que a gente vai ter ao longo do tempo, né? Então, sempre quando eu estou falando com alguém, eu não estou olhando para a semente, eu estou olhando para uma floresta que pode vir a partir daquela pessoa. Então, isso te anima a trabalhar com aquela pessoa. Mas se você olhar para aquela pessoa como semente, né, então achando que ela nunca vai virar uma floresta, então você não vai ter tanto empenho, né? Então, essa é a forma de trabalhar. E aí, se você não está trabalhando tanto, talvez você precisa trabalhar mais, acelerar esse processo para estar impactando mais vidas, né? Aquela velha história, 95% é trabalho, né? E 5% é inspiração. Tem gente que fica tentando aprender o tempo todo, mas pratica muito pouco. O nosso negócio, você precisa aprender a fazer ele como se fosse andar de bicicleta. Não é teoria. Tem um pouco de teoria, mas tem muita prática. E é super interessante porque a melhor forma de você aprender não é vendo, não é lendo, não é ouvindo, não é escrevendo. A melhor forma que existe de você aprender é ensinando. Então, como que você aprende? Ensinando. Então, como que eu vou ensinar? Aprende e ensina rápido. Aquilo que você já sabe, aprende. Então, aquilo que você já está aprendendo, já tem que começar a ensinar para as pessoas. Eu já sei o que é óleo essencial. Então, agora eu já vou começar a ensinar para as pessoas o que é óleo essencial. Eu já sei o que é isso. Eu já vou começar a ensinar sobre isso. Então, a prática do ensino é a melhor forma que você tem de aprender. Então, por isso que a gente fala que a melhor forma de você... o primeiro passo é você aprender a fazer a classe os 8 itens da classe que está no Class in Box, né? São 8 requisitos, né? Começa lá do 1 ao 8º. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar aquela folhinha, pegar os 12 óleos e começar a ensinar para as pessoas.
Olha, você pode dar uma aula com cola, né? Você não precisa falar tudo da sua cabeça. Você tem um papel que você pode dar um papel para a pessoa, você ficar com o outro, falar assim, ó, item 1, o que são óleos essenciais? E você vai falando e a pessoa vai ouvindo. E você já começa a experimentar os óleos essenciais. Então, essa é a parte prática do nosso negócio, né? E essa é a parte mais importante. E essa é a parte incrível onde você vai poder levar os óleos essenciais a quem não usa, a quem não conhece, e assim o teu trabalho vai se desenvolver e a sua equipe cresce, o seu volume cresce e tudo acontece. Então, como diz o Roberto Chiniachik, né, o lucro é um subproduto de coisas bem feitas. Se a gente faz bem feito, o lucro aparece, né? Mas se a gente não está tendo o lucro, é que a gente não está fazendo o nosso trabalho como deveria. Então, note bem, não é ter uma visão financista da coisa, né? É a mesma coisa que o cara se fosse dentista. Eu não vou ficar correndo atrás do dinheiro do meu paciente. O meu objetivo como dentista era fazer o meu melhor trabalho e o dinheiro seria uma consequência. Entende? Então, se eu faço bem feito, o dinheiro aparece. Então, o que é fazer bem feito? É eu expandir minha organização, é expandir o número de clientes, expandir o número de pessoas que vão estar usando os óleos essenciais a partir do meu contato. E ensinando essas pessoas a fazer a mesma coisa e eu montando uma organização e atingindo os pins e assim vai, consequentemente, se eu estou no caminho certo, estou fazendo da maneira certa, se eu estou trabalhando em parceria com a minha linha ascendente, tudo vai acontecer dentro do previsto. E, importante, sempre que for possível, né, consulte a sua linha ascendente sobre o seu progresso. Estou no caminho certo, meus resultados estão indo bem, poderia ser melhor. Como pode ser melhor? Consulte a sua linha ascendente, porque ela certamente tem um forte desejo, às vezes até mais do que o downline, né? O upline às vezes tem mais vontade que o downline cresça do que ele mesmo, né? E geralmente o upline vê o downline como diamante mais rápido do que ele mesmo se vê como diamante. Bom, é isso. Queria deixar aí esse tempo final para a gente poder responder alguma pergunta, caso tenha. Então, Beirão, é incrível, né? Mas você é aquele cara assim que cada palavra que você fala, ela é útil. Não daria para tirar nenhuma palavra, que cada palavra é útil. Então, eu estou aqui com 3 páginas de anotações. Eu queria sublinhar, mas não conseguia, porque daqui a pouco já vinha outra pérola. Então, é incrível, realmente, o que é a prática de maneira contínua torna um profissional. Ou seja, você é um profissional porque você pratica de maneira excelente há anos. E isso acabou te empoderando e te tornando nessa pessoa que você é. Então, com certeza virão perguntas, né? E antes disso, eu gostaria de novamente me desculpar por essa questão do atraso. Eu li aqui no chat que as pessoas faziam, tá, mas fala alguma coisa. Justamente a gente falou das 9, às 9h02, que iríamos dar início. Só que aí, como deu esse problema no YouTube, eu fiquei desesperado aqui tentando resolver, pedindo ajuda e não respondendo as perguntas, né? E sim procurando solucionar, mas infelizmente não deu certo, mas está tudo gravado. Então, vamos esperar agora então as perguntas, né? Porque com certeza terão, além dos elogios. Então, as perguntas, cada um pode abrir o microfone e perguntar, ou podem escrever no chat, o que se sentirem mais confortáveis, né? Enquanto ninguém abre o microfone, eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta, que é a seguinte: com toda a experiência que você tem nesse mercado, o que te fez parar com projetos em outras empresas ou parar de flertar com outras empresas e se dedicar exclusivamente à doTERRA? O que você viu aqui que não tinha nas outras experiências que você teve ou em outras empresas que surgiram, mas que você não se interessou pelas mesmas? Bom, ótima pergunta, né? O primeiro passo para mim, né, porque não tinha nada no Brasil ainda de doTERRA, então, como eu estava morando nos Estados Unidos e eu estava morando em Orlando, e isso foi dia 26 de fevereiro de 2018. Foi quando eu tive meu primeiro contato
eu tive contato com o Fabiano e aí ele me passou, eu peguei o telefone no YouTube do Bet para tirar as minhas dúvidas. Eu fiquei, como eu tinha telefone lá nos Estados Unidos, eu liguei para o Met e fiquei tirando as dúvidas com ele. E incrível que no dia 6, se eu não me engano, dia 6 de março de 2018, ia ter um Leadership Retreat em Orlando, da costa leste americana, para 6.000 silvers e acima. 6.000 silver e acima da costa leste. Porque na costa oeste ia ter outro evento de leadership de mais 6.000 silvers e acima. Uau, saiu aqui e voltou. Voltou, Beirão. Voltou. Então, aí, imagina, aí tinha... Era 2 eventos de 6.000 líderes, silvers e acima, e aí eu era um simples iniciante, né? Ou seja, eu estava querendo começar na Doterra e eu pedi a Nathalie para eu entrar de penetra nesse evento, que era um evento de leadership. Eu falei, olha, a gente está começando o trabalho no Brasil e, enfim, eu precisava de ter uma visão maior da Doterra e tal. E aí eles me deram esse ingresso e eu fui de penetra para saber o que eles falavam no leadership, né? E eu fiquei muito impactado com aquele evento. Enfim, vi que não é, eles raramente falavam de óleos essenciais no leadership, era só negócio de liderança, e aquilo que me entusiasmava mais. Aí eu falei, caramba, é isso aí, tô dentro e tal. E, enfim, então, eu acho que sim, esse evento foi muito bom para mim, assim como a gente vai ter uma próxima convenção mês que vem, né, dia 20 e 21, que eu costumo dizer que nas grandes convenções é onde as pessoas tomam as maiores decisões, porque é lá que você tem a visão maior. Então, quando você tem a sua visão grande, e essa visão grande acontece sempre nesses grandes eventos, como eu tive lá em Orlando, você vai ter a chance de ter no próximo mês, no dia 20 e 21. Então, isso para mim foi o fundamental, foi a visão do que estava acontecendo lá. Eu falei, caramba, uma empresa na época estava o quê? Com 10 anos, era a maior empresa de venda direta dentro dos Estados Unidos, vendendo para o público americano. A Doterra, ela, há 4 anos atrás, dentro dos Estados Unidos, ela já é a maior que existe lá dentro. Ela não é a maior globalmente, mas é a maior que tem mais venda dentro do mercado americano. Então, eu falei, como é que uma empresa em 10 anos atingiu essa posição? Isso significa que tem um bom corporativo, tem um bom produto, né? Tem um bom plano. Aí eu fui conhecer o corporativo, conheci todos, fui ao tal umas 3 vezes, quando eu estava lá. Então, tudo isso me ajudou muito a criar. Eu falei, cara, nós vamos fazer um trabalho incrível no Brasil, tenho certeza disso. Então, só depende da gente, né? Se a gente tem essa empresa tão forte e tão empoderada e o produto faz tanto resultado, então essa visão que eu tive lá, eu costumo dizer que o que eu vi lá era o que eu imaginei daqui mais ou menos tipo, uns 5, 6 anos de Brasil, né? Então, a gente ainda não tem um leadership de 12.000 pessoas de silvers e acima, né? Então, eu acredito que a gente está num caminho para isso, né? Em breve a gente vai ter isso. Eu acho que a gente tem potencial e eles sabem disso. A gente está ganhando uma fábrica no Brasil, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa. Tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa para fazer. A gente tem em torno de 350 mil cadastrados no Brasil. Talvez 10% são de pessoas que fazem classe, né? Vamos botar aí 35 mil pessoas fazendo classe, né? E se fazem todo dia. Tem uns que fazem uma vez por semana, né? E tem aqueles que são rebeldes e fazem 2, 3 por dia. Então, se você quer que o seu carro vá mais rápido, né? Você precisa acelerar. Então, esse é o processo, né? Tipo assim, se você quer impactar mais vidas, faça mais classes. Então, a melhor forma de você impactar vidas é você compartilhando os olhos com outras pessoas. Enfim, então, essa visão de lá, e eu fui na primeira convenção, que eu fui, né, que foi em 2018, em agosto de 2018, eu fui na primeira convenção, em setembro de 2018, e em setembro de 2019 eu fui na outra convenção, foi nas 2 convenções. E aí, tipo assim, isso aí explode a sua cabeça. Fala, caramba, nós estamos num negócio gigante, né?
Então, costumo dizer, né? Se você tem um negócio gigante, mas você não trata ele da maneira correta, ele não vai ser gigante, ele vai ser do tamanho da sua visão. Por isso que é importante a expansão da visão, né? Essa expansão da visão expande o seu comprometimento e o que de fato você faz você criar uma rotina diária. A palavra é essa, rotina diária. Pessoal, rotina diária. Dona de casa tem rotina diária, dentista tem rotina diária, advogado tem rotina diária, professor tem rotina diária, e o empreendedor da terra, o consultor do bem-estar, tem que ter rotina diária, de uso e de apresentação. Entende? Porque se você é isso que vai fazer de você alguém grande. Se você tem rotina e todo dia, com disciplina, tipo assim, cara, se eu não tenho uma classe para fazer hoje, está errado. Eu tenho que ter uma classe. Eu tenho que ter alguém. Se não é para o meu contato, é para o contato do meu contato. Né? É o contato de alguém que está começando na minha equipe, mas eu tenho que pegar a minha agenda e tenho que botar lá um nomezinho, tenho que ter alguma coisa agendada de apresentação diariamente. Agora, sem pandemia, acabou. Chega de pandemia, agora é rua e é colocar o óleo na mão das pessoas. E aí, né, não se limitar agora, porque teve muita gente que nasceu nessa pandemia e falando somente online. Então, a gente também tem que começar a ir mais para o presencial também. Não deixar o online, porque não dá para deixar o online, porque a nossa equipe é espalhada, vai ter gente em outros lugares, mas não adianta também a gente querer fazer online para um cara lá que está longe e o nosso vizinho, a gente nem botou o óleo na mão dele ainda. Né? Perfeito. Pergunta da colega aqui. Quando alguém critica o mercado de marketing de rede, qual a melhor forma de argumentar positivamente? Ai. Olha, eu sinceramente, eu acho assim, a maioria das pessoas que criticam, elas geralmente criticam porque elas tiveram uma má experiência em alguma empresa ou elas conhecem alguém que teve uma má experiência em alguma empresa. E geralmente, se você perguntar para ela o que ela fez lá, ela não vai dar, ela não fez quase nada, mas talvez criou, assim, expectativa não atingida gera frustração. Expectativa não atingida gera frustração. Então, a pessoa que tinha uma expectativa, vou ganhar dinheiro fácil, eu vou entrar na Passada da Terra, que é pirâmide, eu vou me dar bem, vou ganhar muito dinheiro. Aí o cara entra lá, vê que não é tão fácil, vê que não ganha tanto dinheiro, aí ele criou uma expectativa errada e aí se frustra. E isso acontece na vida com tudo, com casamento, com criação de filhos, com tudo. Expectativa não atingida gera frustração. Então, para não se frustrar, você não pode esticar a sua expectativa. Você tem que ter, lógico, uma expectativa interessante, porque a vida é feita de expectativa, porém, você tem que entender que 90%, 95% dessa expectativa vai acontecer mediante o seu trabalho, a sua dedicação, a sua nível de profissionalidade. Então, quando alguém me diz qualquer coisa negativa acerca dessa indústria, né, eu pergunto quantos livros ele leu sobre isso. Quantos livros você leu sobre essa indústria? Quantas pessoas você conhece bem-sucedida dentro dessa indústria? Então, geralmente, as pessoas falam mal do que não conhecem, né? E falam mal porque teve uma experiência ruim e acha que a experiência dele ruim é a experiência de todo o mercado, né? É aquele cara que não passou de ano e acha que você também não vai passar. É aquele cara que tem uma certa dificuldade e acha que todo mundo tem a mesma dificuldade que ele. Então, as coisas não funcionam assim, né? Então, é normal. Eu encaro primeiro com normalidade. É normal as pessoas terem esse sentimento, porque não é só com o nosso trabalho, não, é com tudo. Em tudo na vida existem essas coisas, né? Se fosse pelo meu pai, eu não me casaria aos 20 anos de idade, né? E hoje eu tenho 37 anos de casado. Mas ele separou da minha mãe, eu tinha 4 anos de idade. Então, por quê? Porque ele teve uma expectativa errada, né? Então, a vida dele não teve um bom testemunho para ele do que seria o casamento. Mas isso aí é a experiência dele, não foi a minha. Eu podia fazer diferença, né? Então, cada um tem o direito de plantar o que quiser.
mas ele vai ser obrigado a colher o que plantou. Então, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Perfeito. Tá certo. Próxima pergunta. Qual a sua estratégia para sempre ter novos contatos? Olha, na Doterra é a empresa mais fácil do mundo para isso, né? Porque é só você abrir o vidrinho de Peppermint perto de alguém e o contato aparece, né? Então, eu nunca tive tanta facilidade na minha vida. Em outras empresas era muito difícil você quebrar esse início, né? Mas, cara, abrir o Peppermint dentro do ônibus, dentro do Uber, dentro de, sabe? Vou na igreja, abre, sabe? Qualquer lugar abre o óleozinho. Abriu o óleo, botou na mão, dá uma inalada. Alguém olhou, você conhece óleos essenciais, e aí começa. Então é muito simples, eu acho muito simples. E sempre eu tenho assim, sempre eu tenho comigo uma amostrazinha do Peppermint, sempre tenho comigo aquela folhazinha dos 8 requisitos para a classe, né, para fazer a classe. Porque eu boto uma na mão dele, e mesmo que não dê para falar tudo, eu falo, cara, segura isso aqui, a gente vai conversar depois sobre esse assunto, sobre esses 8 assuntos aqui, sobre óleos essenciais, me dá o seu contato e assim vai. Então, o óleo essencial, para mim, ele assim, eu nunca tive uma experiência tão boa na minha carreira de fazer contato frio quanto com a Doterra, né? Bem. E outra coisa, não se você conhece 100 pessoas, você tem que entender que não é a sua lista que importa, é a lista da sua lista. Se você conhece 100 pessoas, essas 100 pessoas conhecem 100 pessoas cada um. Então, 100 vezes 100 são 10.000. Então, você conhece 100 pessoas que podem te apresentar 10.000 outras pessoas. Entende? Então, se você falar quem você conhece que, e aí você tem centenas de pessoas que essa pessoa possa te apresentar. 10.000 pessoas podem ser apresentadas por 100 pessoas para você. Então, não é só a sua lista. Eu vejo isso na Doterra, é uma coisa muito comum. Alguém que tem a habilidade de contactar, sai cadastrando pessoas e posicionando abaixo de outras, né? E formando ali, eu quero ser Silvio. Aí eu saio cadastrando muita gente e coloco 30 num ponto, 30 no outro, 30 no outro, para poder formar um Silver, né? E aí eu falo assim, então você não está formando um líder, você está montando um líder, né? Então, formar um líder é diferente de montar um líder, entende? Então, a gente, da nossa ansiedade de chegar no PIN, a gente às vezes monta um líder e não forma. E a formação é diferente, é você estar junto com ele, fazendo a lista, fazendo contato, fazendo as apresentações, crescendo juntos, né? Aí você se desenvolve, você empodera o cara começa a fazer, você incentiva ele vai continuar a fazer. Isso sim. Agora, se você não faz isso, você vai ter mais tempo para contactar e convidar gente nova. Então, você fica sendo uma máquina de colocar gente no negócio. Mas essas pessoas não faz o que deveria fazer. Porque você não gasta tempo com ela, formando ela como líder. E sim, você fica colocando gente abaixo dela, que ela não fez nada para ter aquelas pessoas, mas você fica colocando gente abaixo daquela pessoa. Então, isso é muito perigoso. Tá? E você passa algumas mensagens não muito boas, né? Você fica premiando muita gente que não faz nada. Então, é um trabalho perigoso. Então, geralmente, eu incentivo muito o trabalho de profundidade com a lista das pessoas, não com a minha lista. A minha lista é minha lateralidade. Eu posso até, eventualmente, posicionar onde eu quiser, mas eu trabalho muito mais a lista das pessoas da minha equipe do que a minha própria lista. Então, eu gasto tempo com a lista da lista e não com a minha lista individualmente. Então, eu não tenho... A minha lista, eu não convidei nem... Eu tenho 4 anos, eu não convidei nem 20% da minha lista ainda. Mas por quê? Porque eu gasto o meu tempo com a lista da minha lista. Eu estava... foi ontem, fiz uma classe em Vassouras, que é um município aqui do Rio, que foi na minha 4ª geração de profundidade. Eu comprei um sítio, cadastrei a corretora que me vendeu o sítio, ela cadastrou uma professora e essa professora montou uma classe e eu já fui lá fazer a classe para ela na profundidade. Então,
se você trabalhar a sua equipe, né, você não vai ter tanto tempo para ficar apresentando o plano para a sua lista, né? Então, como o meu objetivo é formar liderança, eu trabalho muito mais com a lista da profundidade do que com a minha própria lista. Então, se você tem 100 pessoas que conhecem 100, eu tenho 10 mil pessoas de segunda geração. Se essas 10 mil conhecem 100, aonde que eu posso chegar descendo profundidade com a lista delas? É infinito, né? Então, é muito mais fácil você descer profundidade do que ficar lateralizando. Perfeito. Próxima pergunta. Como você aborda ou como você apresenta a doTERRA para uma pessoa que já tenha o seu próprio negócio e que já é bem sucedida financeiramente na vida? Olha, qual é o perfil das pessoas que eu procuro para construção de negócio, tá? Vencedores insatisfeitos. Então, qual é o perfil principal? Vencedores insatisfeitos. Se o cara é vencedor e está insatisfeito, eu tenho uma ótima solução para isso. O que é um vencedor insatisfeito? Um vencedor insatisfeito é aquele cara que tem atitude, tem trabalho, ele é bom naquilo que está fazendo, porém, ele está insatisfeito. Exemplo, quando eu estava em Orlando, na Flórida, morando há 1 ano sem fazer nada, eu estava insatisfeito, mas talvez exteriormente eu era um cara bem sucedido que estava lá, sabe, tipo assim, não quero mais saber de nada, mas alguém teve a coragem de me contactar. Então, eu estava como é que ele saberia que eu estava insatisfeito? Não, ele me contactou e eu estava num momento de insatisfação, eu estava querendo fazer alguma coisa diferente. Então, a gente nunca sabe se aquele cara que é bem sucedido, se de fato ele é bem sucedido, ou se ele é bem sucedido, mas ele está satisfeito, né? É uma coisa muito complexa, né? Então, geralmente, sempre eu começo pelo produto. 99% eu começo pelo produto. Em geral, é pelo produto. É a gotinha na mão, por quê? Porque é a porta de entrada para eu poder conversar e descobrir a necessidade dele. Porque eu estou ali não somente com o objetivo de fazer um cliente, mas eu estou olhando ali já na possibilidade de ser um consultor. Mas eu entro pelo produto porque é uma forma mais fácil de eu me aproximar, de eu entrar e, de repente, tomar um café e bater um papo ali e saber quais são as suas necessidades. E aí, isso vai puxar outros assuntos, né? E aí eu vou descobrir outras necessidades, seja ela emocionais, físicas ou financeiras, ou quem sabe deixar um legado, né? Às vezes as pessoas estão super satisfeitas, mas elas não estão satisfeitas com o legado que ela pode deixar para as pessoas. Porque se a gente pensar na doTERRA que esse negócio é um negócio vitalício e hereditário, e um negócio que te dá tempo livre, porque tem muita gente que tem dinheiro, que são empresários bem-sucedidos, mas não tem tempo livre. Ele é cheio de funcionário, e esses funcionários daqui a pouco estão pedindo demissão e tem que botar mais gente e treinar essas pessoas tudo de novo. Então, o empresário geralmente não tem sossego. Ele pode ter, às vezes, dinheiro, mas não tem sossego, né? Eu falo a diferença: o pobre é o passarinho na gaiola de madeira e o rico é o passarinho na gaiola de ouro. Mas os dois estão na gaiola. Tá certo. Bom, teve uma colega que perguntou aqui se tu tinha usado o Peppermint apenas como um exemplo ou se era realmente um óleo abre-alas, né? Não, eu uso mesmo ele. Esse aqui é o inseparável do contato. Ele sempre está comigo para contato, né? E é lógico que eu não boto uma gota para não ficar muito forte. Tipo assim, eu pego ele, abro assim e faço só assim, ó. Eu dou só um toquinho assim, ó, né? Porque aí fica um pouquinho, dá uma melada na mão, e aí eu faço, ó, faz assim, aí fica suportável, porque se você botar uma gota, além de gastar mais, você fica muito forte, né? Então eu gosto muito dele, eu acho que ele é um campeão para isso, né? Perfeito. Mas eu posso usar o outro, mas é muito raro. Eu geralmente uso ele. É o Coringa, né? É o Coringa. Ah. Uma outra pergunta agora, Renato. Como você imaginaria, será que é possível imaginar isso? Como você imaginaria a sua vida sem a doTERRA? Olha, sem doTERRA,
Eu tenho as minhas realizações de outras áreas, né? Com Deus, né? Enfim, sou um cristão bem devoto a Deus e amo a Jesus, amo a Deus e minha família, tudo para mim são valores muito ricos para mim. Então, eu diria que eu estaria incompleto profissionalmente, né? Mas eu estaria feliz. Eu estaria feliz por tudo aquilo que eu já conquistei. Eu entrei em 93 nessa indústria para ser um milionário, né? E eu consegui isso e fui muito além, né? Fui muito além. Eu consegui um patrimônio superior a 20 milhões antes de Doterra. Então, eu não entrei na Doterra por causa do dinheiro. Eu já tinha o dinheiro que era necessário para a minha vida. Mas o que me fez entrar na Doterra foi o legado. Eu falei, eu preciso de estar numa empresa que eu vou poder passar tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, né? E eu precisava de uma empresa que fosse perene, uma empresa que continuasse. Então, a Doterra, para mim, é exatamente isso. É uma possibilidade de eu ajudar outras pessoas com aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. E, logicamente, o dinheiro ele é consequência. Então, para mim, a Doterra ela é um coroamento de um trabalho bem feito ao longo da minha vida. E como o trabalho de marketing e relacionamento é um trabalho com gente, com pessoas, né? E aí é uma frase que às vezes a gente nem usa muito na Doterra, mas eu acredito muito nela também, né? Pessoas motivadas movimentam os produtos. Então, quanto mais motivadas as pessoas estiverem, mais elas movimentam produtos. E então, os produtos não movimentam as pessoas. São as pessoas que movimentam os produtos. Eu conheço muita gente que às vezes tem um produto em casa e nem usa o produto, porque elas não estão motivadas a usar, elas não acreditam. Eu estava hoje com a Rita almoçando, tinha uma criança autista, a mãe dela é psicóloga, a gente falou dos óleos há um tempo atrás, ela é amiga nossa, e simplesmente não quis nem testar o óleo, nem tipo assim, nem para começar a usar, sabe? Vamos ver se meu filho vai melhorar. Aí hoje a gente, coincidentemente, a gente encontrou elas no restaurante hoje. Aí eu falei, Rita, fala para ela o seguinte, nós vamos dar 5 óleos para ela. Se ela usar no filho dela e não tiver resultado, não precisa pagar. Vai ser a nossa oferta de amor para ela. pelo menos para ela usar, sabe? Tipo assim, porque não é falta de dinheiro, porque a pessoa ela usa o canabidiol da maconha, que custa 8 mil reais. Então, não é falta de dinheiro, entende? Mas como que uma pessoa não usa os óleos essenciais e tendo condição de usar, entende? Então, eu falei, mas a gente tem que ter certeza que pelo menos ela vai usar. E eu falei, use. Se o produto não der o resultado que você... Se não melhorar a qualidade de vida do seu filho, você não precisa me pagar. E aí, enfim, aí ela vai começar a utilizar. Então, é tipo assim, a gente pode... isso que eu falo. O dinheiro, ele não resolve problemas, mas ele ajuda a resolver muita coisa, né? E esse é um tipo de coisa que a gente pode fazer quando você tem condições financeiras para você poder ajudar alguém. Então, é uma amiga, é uma exceção, não é duplicável, ok, mas a gente teve condições de fazer isso para poder ajudar o filho dela de alguma maneira. Entende? Então, é um tipo de coisa que, se não fosse do Terra, a gente não teria onde deixar o nosso legado, mas através do Terra tem isso, e incrível que, além de tudo isso, a gente ainda ganha dinheiro. Boa. A gente ainda recebe maravilhosos bônus para isso, né? Outra pergunta aqui para quem quer crescer no negócio. Qual o livro que você indica a leitura? Olha, eu tenho a lista é grande, né? Mas eu acho assim, cara, eu vou dar vou fazer uma lista de pelo menos 3 livros, porque assim, o mais importante de tudo é a mentalidade, sabe? Acho que a mentalidade é a parte que tem que ser mexida nas pessoas, porque a maioria das pessoas não tem mentalidade empreendedora. Então, eu diria O Pai Rico, o Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu acho que é um ótimo livro para abrir a mente das pessoas. O Segredo da Mente Milionária, eu acho que é um outro bom livro, né? E
diria o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Esses 3 livros eu acho que são livros assim básicos e muito importantes para trabalhar a questão mentalidade. Perfeito. Em relação a Brasil e América do Sul como um todo, né? Já que você morou nos Estados Unidos recentemente, acompanhou também um pouco a Doterra lá. Qual a tua visão de crescimento da Doterra no Brasil e América do Sul, comparado, né, com outros mercados e com essa experiência que você colheu ao longo desses anos? Olha, a gente tem um grande privilégio, né, de estar num país como o Brasil em relação à América Latina, vamos chamar assim, ele é o grande líder, né, da América Latina em relação a tudo. Em relação, vai desde o poderio militar até a questão econômica, etc. Então, a gente... E a expansão para a América Latina vai ser a partir... Por que a Doterra está tendo uma fábrica no Brasil? Né? Porque não é só para atender o Brasil, né? É para atender a América Latina toda. E não só para atender para a América Latina, é para atender o hemisfério sul todo. Então, tem muita coisa para se fazer a partir de Brasil. Né? Então, a gente. O espanhol não é tão diferente do português, dá para a gente. Porque você viver nos Estados Unidos sem falar inglês é muito difícil, mas você consegue desenrolar um portunhol e acessar e expandir a sua organização para outros estados aqui da América Latina. Então, eu acho que a gente, tipo assim como a gente nem arranhou a superfície do mercado brasileiro, a América Latina é super virgem, né? Tem muita coisa para se fazer. Acredito muito que a gente vai... Eu acho que a gente ainda não tem nem 5% do que a gente vai ser nos próximos 2, 3 anos. O que vai ser daqui a 2, 3 anos é algo incrível que a gente vai viver. Perfeito. Bom, nós estamos chegando então no final do nosso grandioso encontro. Tem aqui uma última pergunta, né? Que é a seguinte: o que você faria em 30, 60 e 90 dias para crescer no negócio? E agora, então, eu solicito que não façam mais perguntas, né? Para que a gente não se estenda por demais. Então, eu repito: o que você faria em 30, 60, 90 dias para crescer no negócio? Olha, eu sempre acreditei que o modelo de marketing de relacionamento era uma maratona de 42 quilômetros, né? Em que você tinha que ter um ritmo constante e sempre. Aí eu, conversando com o Matt, ele fez essa pergunta, ele me fez, né? Ele falou assim: você acha que é uma maratona ou é uma corrida de 100 metros rasos? Aí eu falei: não, é uma maratona. Ele falou assim: eu concordo com você que é uma maratona no dia a dia, mas você precisa estabelecer alguns momentos, né? É isso, a Leila está postando lá o livro, né, dos Segredos da Mente Milionária, isso mesmo. Então, é, é, o trabalho nosso, a gente pode implantar uma velocidade que eu chamo de plano de 90 dias, né? O plano de 90 dias, coincidentemente, a pessoa me perguntou em 30, 60 e 90, né? Eu digo que seria um plano de 90 dias. As empresas listadas em bolsa de valores, elas trabalham por trimestres, né? Primeiro tri, segundo tri, quarto e quinto tri. Nós estamos vivendo no segundo trimestre. Então, nesse trimestre, a pessoa pode fazer um plano de 90 dias. Tipo assim, olha, eu vou acelerar nesses próximos 90 dias, vou fazer... exemplo, a Nathalie, ela diz assim, o ideal é você fazer 3 classes por semana. Ela falou que 3 classes por semana é um bom ritmo. Eu diria que isso é um ritmo normal para o seu dia a dia, mas para esse período de 90 dias, eu diria que o ideal é uma classe diária, né? Então, de 3 classes por semana, seria 6 classes por semana, com direito a uma folga semanal. Então, vamos botar assim, dobrar um pouco essa velocidade, né? Então, você não tem que fazer nada diferente, a não ser aumentar a velocidade. Então, tipo, uma coisa é você, se você quer ir do Rio a São Paulo de bicicleta, de carro ou de avião, né? Então, se você quer mais velocidade, pega o avião. Então, o que você precisa fazer?
é aumentar o número de classe, aumentar o número de contatos. O Pipes, né, aquelas 5 palavrinhas lá mágica, né? Então você tem que fazer aquilo ali fazer a roda girar mais rápido, né? Se a roda girar mais rápido, você chega mais rápido. Então, fazer as mesmas coisas com mais intensidade. Use mais os produtos, apresente mais, contacte mais, apoie mais. Faça a mesma coisa, mas faça com mais frequência. Então, olha só, são 3 coisas importantes. A gente pode encerrar com isso, que isso aí é algo que dá para a gente falar mais 1 hora sobre isso. Olha só. Existe o que faz, como faz, quantas vezes faz. Tem gente que faz a coisa certa. Faz a coisa certa da maneira errada. Tem gente que contacta pessoas da maneira errada. Tem gente que usa o produto da maneira errada. Ele faz a coisa certa da maneira errada. Então, o que fazer? Como fazer? Então, tem gente que usa o produto, que é a coisa certa, usa o produto da maneira certa, mas usa o produto 1 vez por semana, na quantidade errada. Então, note bem, não basta você fazer a coisa certa da maneira certa. Você tem que fazer a coisa certa da maneira certa, na quantidade certa. Então, tipo, você vai para o seu emprego, você é um ótimo funcionário, você vai toda segunda-feira de manhã e não vai mais para o trabalho, só vai segunda de manhã. Você vai ser promovido ou você vai ser demitido? Não precisa dizer, você vai ser demitido. Mas você faz a coisa certa, da maneira certa, na quantidade errada. Por isso que você vai ser demitido. Então, tem muita gente na doTERRA que faz as coisas certas, pipers. Pode até fazer da maneira certa, mas muitos fazem na quantidade errada. Então, o que eu faço nos próximos 30, 60, 90? Faça a coisa certa da maneira certa, na quantidade certa. O que é a quantidade certa? É todo dia. Todo dia contacta, todo dia convide, todo dia faça uma classe, todo dia faça o acompanhamento das pessoas que participaram da classe anterior, todos os dias leia 15, 20 minutos de um bom livro, todos os dias esteja avaliando o seu trabalho, sabendo onde você pode melhorar, consulte sua linha ascendente, sempre tenha o próximo evento da sua linha ascendente para que você coloque o maior número de pessoas nesse evento, como vai ser a nossa próxima convenção, no dia 19, 20 e 21, em São Paulo. Entende? Então, esse é o nosso trabalho, né? Líderes são promotores. Promotores do produto, promotores da oportunidade, promotores de um sistema de treinamento, um sistema de eventos, um sistema de ferramentas, assim como eventos online, eventos presenciais, bons livros e se cercar, né, de pessoas que possam nos estimular a expandir mais e a crescer mais. Por isso que eu sempre falo, ande com pessoas que andam numa frequência acima da frequência que você anda, para você poder ser despertado e você crescer. Porque se você andar com pessoas que têm frequência baixa, inferior à sua, a tendência é você diminuir. Então, tudo bem que de vez em quando eu vou andar com pessoas que estão numa frequência menor para trazer ela para mim, mas eu também tenho que andar com pessoas com frequências maiores para que me suba, me puxa para cima, entende? Então, o que fazer nos próximos 30, 60, 90? Aumente a frequência daquilo que você já faz. Faça a coisa certa, da maneira certa, mas procure ver a quantidade. Acelere, faça essas coisas que você está acostumado a fazer, mas faça com mais frequência, que o resultado vai ser mais rápido. É isso. Perfeito. Olha, 4 páginas aqui que eu não poderia perder uma única linha. Então, realmente, assim, você é um fenômeno porque você conhece o que faz. Então, quando a gente começou a fazer os convites, pessoas já começaram a antecipar, nossa, eu não perco por nada, porque o cara é assim, assim, assado. Então, realmente, assim, é muito incrível, né? Assim que tiver a gravação, que vai ser nos próximos minutos, eu vou colocar, então, em todos os grupos, né, que eu fiz os convites, e se por acaso alguém que estiver ao alcance da minha voz não tiver nesses grupos, pode me chamar no PV, até eu vou tomar liberdade de colocar o meu número aqui, para quem não tiver, poder me chamar e pedir essa gravação. E também eu vou passar a mesma gravação para o próprio Renato, para que ele possa também divulgar para quem
pedir para ele. Só deixa eu escrever aqui, porque o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, se eu digitar o meu telefone aqui, 984-19-1059. Eu estou quase conseguindo caminhar e mascar chiclete. Falta pouco para mim conseguir essas duas coisas ao mesmo tempo. Vou botar aqui. Boa noite, chefe. Perfeito. Então, meu irmão, nossa gratidão aí por você gentilmente ter compartilhado essas pérolas conosco. É muita coisa sábia, assim, e não é nada de firula, é coisa prática para o dia a dia, são respostas, anseios, são, digamos assim, coisas que a gente pode usar no dia a dia. Então, realmente, assim, você é uma lenda viva nesse sentido que você conhece aquilo que faz. Não teve nenhuma empresa que você tivesse entrado e não tivesse feito a coisa acontecer, assim como na tua profissão, né? Então você é um campeão, você é um líder, você realmente tem os resultados porque sabe o que faz. Realmente os parabéns aqui, o nosso reconhecimento, representando aqui todo o grupo, que tem vários elogios, tanto no chat quanto as pessoas aqui no PV. Então, parabéns gigante, campeão. Valeu, fera. Estamos juntos aí e na convenção nos veremos. Perfeito. Abração aí para você, um bom final de feriado, que se tiver feriadão, melhor ainda, né? E para todas as demais pessoas que estão conosco, da mesma forma. Obrigado, gigante. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite.